O programa Nossa Paraíba de hoje chega a uma cidade de história riquíssima, que apresenta inscrições rupestres, minérios e que realiza um festival de grande importância para a região. Estamos em Picuí, a terra da carne de sol. Fica com a gente para conhecer mais dessa bela e hospitaleira cidade. O Nossa Paraíba está no ar. Os primeiros registros sobre Picuí são de 1704 a 1706, quando algumas famílias receberam do presidente da província 3 léguas de terra no riacho chamado Pucuí. No início do século XIX, outras famílias que vinham dos estados vizinhos também obtiveram terras nesta região, onde implantaram propriedades e algumas fazendas de gado. O governo da Paraíba tinha baixado uma determinada lei impedindo a criação de gado no litoral porque reservava essa terra para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, houve um processo de interiorização e esses grupos, a partir de 1704, começaram a chegar aqui na nossa região. E os primeiros grupos de povoamento eram comunidades rurais nessa região que compreende de Pedra Lavrada, que é uma cidade vizinha nossa, que já pertenceu a Picuí, a Frei Martinho, Barra de Santa Rosa, toda essa região aqui das cidades circunvizinhas de Picuí, elas compunham o núcleo de povoamento do antigo Picuí, não é? Então foram se formando várias comunidades rurais para o cultivo da terra, para a criação de gado, e daí surge o povoado, né? Esse povoado recebe o nome de São Sebastião a partir de uma promessa feita por um morador local, né? Ferreira de Macedo, onde na época o povoado vinha sofrendo um problema sério, uma doença chamada cólera. Essa doença ela atacava o Nordeste como um todo na época e Picuí não era diferente, então a gente sofria porque não tinha acesso à saúde, médico era distante, Currais Novos, que é outra cidade vizinha. Então, esse fazendeiro ele teria feito um voto e, de acordo com esse voto, se a doença fosse controlada, se construía a capela e ele se teria se valido do São Sebastião. Então, a população buscou a intercessão de São Sebastião porque, tradicionalmente, ele foi um soldado romano. Ele defendia, vamos dizer, era um guerreiro. E o povo tem em São Sebastião um defensor contra a fome, contra a guerra e contra a peste. Justo aconteceu. Pela intercessão de São Sebastião a Deus, acabou a doença. E no ano seguinte, de 1857, começou a ser construída a primeira capela dedicada a São Sebastião. Em setembro do ano de 1857, esta capela foi abençoada pelo padre Francisco de Holanda. E aí foi começando o povoado, as pessoas vindo para aqui para morarem, para residirem. E claro, lógico que com o crescimento é preciso também crescer a igreja. A população cresceu a igreja. E no 18 de dezembro de 1871, por um decreto provincial, foi criada a freguesia, que hoje podemos chamar de paróquia. Foi criada a freguesia de São Sebastião. E dessa forma surge o povoado de São Sebastião, que também recebe o nome de São Sebastião do Triunfo, por ocasião da Guerra do Paraguai que o Brasil vence, e depois passa a ser chamado de São Sebastião novamente, até que vem o nome Picuí, que na grafia inicial era Pucuí, ainda com HY, que se refere aos pássaros, às rolinhas, né? Uma ave, uma rolinha chamada rolinha picuí, uma ave que ocupava o leito dos córregos dos rios, como o Rio Picuí, Rio Várzea, Rio do Pedro e outros rios. Então, daí esse nome para a nossa cidade, né? Que a partir de então o povoado vai se tornando cidade e aí vem toda uma controvérsia em termos de leis que eleva o povoado à categoria primeiro de vila e depois a emancipação de cidade,
desmembrando-se assim de Cuité, que também fazia parte do antigo Picuí. Nada na igreja é feito por acaso. Tem sempre algo por trás, tem sempre uma história. E daí, a partir de uma doença, nós temos o que nós temos hoje. 160 anos de promessa e quase 150 como paróquia. Nesse momento de festejo, como é que se renova a fé no São Sebastião? Como é que são as homenagens que vocês preparam aqui na cidade? No século passado, existiu primeiro a história da promessa, né? Como São Sebastião nos livra de outras pestes, nós podemos então atualizar para o hoje, para este nosso século, outro tipo de doença, outro tipo de peste que o povo, pela intercessão do Santo Padroeiro São Sebastião, vem, faz as suas promessas, pede a intercessão para livrar de outras pestes, para a cura, até mesmo para a própria chuva, para as guerras. Claro que o nosso país não existe guerras, mas com certeza a nossa vida já é uma guerra, já é uma batalha. E tem tantas coisas hoje no mundo que faz com que o homem, o ser humano, lute, batalhe, seja por um emprego, seja para uma dignidade da sua família, seja por outras coisas. Então, tudo isso une, alimenta a fé deste povo. E como é que se dão os festejos? Como é que é realizada a festa de São Sebastião? O que é que vocês preparam de especial para esse momento? São 10 dias de festejo, de 10 a 20, porque o dia 20 é o dia de São Sebastião. Então, se teve uma abertura com a missa, depois mais 9 noites de preparação, de novena, para o dia 20. Então, o povo vai se preparando ao longo de cada dia, durante essas 9 noites, se preparando para o dia principal. Então, temos quermesse, temos as celebrações, tem também a parte lúdica, que é a parte social, com as bandas, com a Filarmônica Centenária desta cidade, Coronel Antônio Xavier de Macedo, que também já entrou para o povo como algo que não pode faltar. Há muito tempo, a Filarmônica é quase da idade da paróquia, tem mais de 100 anos. Então, tem mais da paróquia, como a promessa, como a Filarmônica, entra e se faltar, o povo diz que está faltando alguma coisa. Então, tudo isso vai incrementando para alimentar cada vez mais a fé deste povo. Nasci, minha avó era muito devota de São Sebastião. Eu tinha um problema na língua e fiz um voto, que todo mundo dizia que era um CA, isso há 45 anos atrás, e eu fiz um voto, comecei com 7 anos, e quando eu fui fazer o voto já faz 45 anos. São Sebastião me curasse, me libertasse, me livrasse da peste, da fome e guerra e aquele problema. E para a honra e glória de Deus, primeiramente Deus, e São Sebastião intercedeu, estou curada e libertada. Só é você crer e saber que Ele é o nosso padroeiro e nossa felicidade. Eu sou feliz porque Deus nos fez para nos ser felizes, né? Rica em minério, Picuí teria sido visitada por militares americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Com seus jipes, eles chegaram atrás do urânio e enviavam o minério aos Estados Unidos para a fabricação de armas nucleares. Inicialmente o Brasil estava neutro durante a Segunda Guerra Mundial e o presidente Getúlio Vargas ele estava sendo flertado, vamos dizer assim, seja pelos alemães ou pelo governo americano. Devido à estratégia de localização aqui do nosso país, o governo americano se fez mais forte e o presidente Getúlio Vargas, na época, apoiando o governo dos Estados Unidos, decreta guerra à Alemanha, né? Nesse sentido, Picuí passa a ser importante por 2 aspectos primordiais. Primeiro, o material, né, mineral que nós temos, né? O tântalo utilizado
para a fabricação das armas e depois descobrem inclusive o urânio, que também é um material que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. E também a participação dos nossos conterrâneos, né? Nós temos aqui a figura do senhor Armando Cunha e o senhor Fausto Germano, que foram personalidades aqui da nossa cidade que participaram da Segunda Guerra Mundial. Quando o governo americano recebeu do Brasil o apoio, imediatamente eles mandaram os profissionais da área de geologia, principalmente, de mineralogia, para fazer estudos no Brasil. Aqui de Picuí, eles vinham a partir de Natal, que era um porto que recebia, né, grandes personalidades para, né, várias atividades na área militar, mas também na área da mineração. E aí esses profissionais eles vieram para aqui, já conheciam parte, né, da região em termos de estudos, né, e com a mão de obra local, com os nossos agricultores, que conheciam muito mais, né, esse lugar, eles passaram a explorar toda a riqueza que nós tínhamos aqui. Em 1941 para 42 eu comecei a trabalhar, estava com 11 anos, na Companhia Americana, por intermédio de um amigo dos meus pais. Me levaram para trabalhar como barraqueiro. Aí depois botaram para catar tantalita. Conheci o que era tantalita, aí comecei. Aí trabalhei 3 anos. Aí eu me dediquei à minério depois, por minha conta. E assim, criei uma grande família com dinheiro de minério. Enriquei muitas vezes. Hoje eu estou pobre, mas estou muito satisfeito da minha vida. Educar meus filhos quanto por graça, sou conhecido de toda a região. Na época, a cidade teve um certo boom de crescimento econômico, né? Foi rápido isso, mas a extração mineral ela continuou depois da saída dos americanos. Houve uma troca cultural muito intensa, né? A presença dos estrangeiros, como eles diziam aqui, fazia com que as pessoas passassem a querer imitar o comportamento. É comum você encontrar aqui famílias que colocaram o nome de seus né, parentes, seus filhos com nomes estrangeiros, uma forma de, né, se aproximar. O urânio ele é notório pelo seu uso nos armamentos nucleares. Existe alguma correlação entre esse momento histórico aqui em Picuí, essa extração do urânio aqui, e a famosa bomba de Hiroshima e Nagasaki? Em 2009, a Biblioteca Nacional publicou um artigo que foi exposto na Revista Nacional, fazendo essa correlação, né? Como os americanos estiveram aqui explorando, principalmente o tântalo, né? Mas também eles tiveram acesso ao urânio, que é um mineral radioativo e que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para enriquecimento para fins bélicos, né? Então, se ficou essa ideia de que será que Picuí tem um pé na bomba atômica? Será que Picuí contribuiu, né? O urânio foi explorado da bomba atômica, foi tirado aqui do município de Picuí. Eu não sei porque era sede do americano, era aqui, analisava e aqui sabia de tudo, né? Aí ficou conhecido. Trabalharam 3 anos. 41, 42, 43, no fim de 43 foram embora. Aí ele explodiu aquela guerra em 1945 e o urânio foi tirado daqui de Picuí, daqui do município. Pelo que a gente tem de conhecimento aqui da comunidade, a gente percebeu que essas minas elas foram lacradas, elas foram interditadas justamente para que essa extração não acontecesse. E que se o urânio de Picuí, pelo menos de uma forma, não sei se lendária, mas no imaginário cultural teria contribuído para a bomba de Hiroshima ou Nagasaki, ele talvez tenha contribuído ainda mais para, né, fins da medicina, né? Hoje você tem o raio-x e uma série de benefícios que o urânio permite, e que a gente não pode condenar, né? Houve esse fato histórico que se relaciona um pouco com o Picuí, mas mais no imaginário, mas por outro lado nós temos todo o potencial que o urânio permite à sociedade, né, atualmente. E o tântalo até hoje nós temos extraído aqui no nosso município e utilizado para a fabricação de, principalmente desses componentes eletrônicos atualmente. Nossa mineração ela ainda é muito forte do ponto de vista do potencial de minerais industriais, onde se extrai a mica, o feldspato, utilizado muito na fabricação de cerâmicas, e o quartzo, que é conhecido como cristal de rocha. Então, claro, se as indústrias começam a vender menos, começam a produzir menos. Isso tem um efeito direto na produção. E aqui realmente Picuí está situado bem no centro dessa província mineralógica, né, que é chamada província pegmatítica
da Borborema Seridó, Picuí que vai desde a Paraíba se estende até o Rio Grande do Norte. Picuí está no epicentro dessa região produtora. Picuí tem indústrias cerâmicas, da cerâmica vermelha, né, produção de telhas e tijolos, e realmente hoje a nossa principal fonte de economia, constitui a principal atividade econômica do nosso município. A presença dos americanos no sertão durou o período da guerra. Em 1945, arrumaram as malas e foram embora, porém deixaram algumas construções erguidas na época em que se instalaram em Picuí. No próximo bloco, vamos conhecer a feira local e o comércio da carne de sol, segmentos que movimentam a economia da cidade. Não sai daí, esse é o Nossa Paraíba.